Hoje nós vamos conversar sobre uma verdadeira revolução que está acontecendo no campo brasileiro, o avanço da olivicultura e da vitivinicultura de alta gama. Para entender como o Brasil passou a produzir azeites e vinhos premiados internacionalmente, destacando rótulos seculares, desbancando rótulos seculares da Europa, nosso convidado é Herbert Salles, fundador da vinícola Essenza, responsável por cultivar o olival mais alto do mundo e o vinhedo mais alto do Brasil, lá na Serra da Mantiqueira. O tema da nossa entrevista de hoje será o olival mais alto do mundo na Mantiqueira. Herbert, prazer receber você aqui. Seja bem-vindo. Oi, Lino. Obrigado também, boa tarde. Agradeço o convite e a gente gerando informação, a gente muito nos enobrece, né? A Vinícola Essenza e os representantes da Vinícola Essenza se sentem gratos pela oportunidade de gerar informação que pode gerar educação. Quando eu falo educação, é entendimento. Talvez um produto que ainda está muito na fase incipiente, começando, nascendo ainda. Herbert, o Brasil tem consumido mais vinho, parece-me, né? Eu, por exemplo, só tomava cerveja antigamente, hoje eu quase não tomo cerveja, eu tomo muito vinho. Meus amigos, a maioria toma vinho. E um monte de gente que eu converso está passando a tomar vinho. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo estatísticas de que o consumo de vinho na Europa caiu, o consumo de vinho nos Estados Unidos caiu. O que está mudando, cara? Bem, eu vejo o seguinte: o Brasil sempre está de maneira retardada em relação à moda que acontece em outros continentes. Isso é bom sinal. Porém, e também, algumas técnicas de manejo e algumas surpresas vêm acontecendo aqui no Sudeste, no Cerrado brasileiro e Nordeste também, de um cultivo de uma variedade europeia, seja uva ou olivicultura aqui no Sudeste e Sul, e que está trazendo surpresa. Acho eu que não é modismo, mas uma implementação de um cultivo que está dando certo, que está produzindo efeito, seja na gastronomia ou na mesa do consumidor, e que creio que talvez não navegue junto ou em paralelo com o que está acontecendo nessa transformação talvez cultural na Europa. Pode ser temporária, ou não, ou muita coisa temporária, temos de falar de assuntos climáticos, se vão comer carne ou não vão comer carne. A Europa ou outros continentes sempre trazem isso, mas o Brasil acho que ele sempre teve uma identidade cultural própria e talvez criar esse novo modelo, ou um novo modelo de existir em pequena escala, agora em grande escala, de se degustar vinho, de se apreciar a gastronomia, até porque a gastronomia, com as mídias digitais, as mídias tradicionais, sempre veio se evoluindo ao longo da década de 2000 para cá. A gastronomia trouxe muito isso de harmonizar não só vinho, mas cerveja também, com pratos e comidas, e parou de ser uma bebida por si só isolada, e trabalhar interagindo com o alimento, em convívio na mesa, e em cursos e mentorias, e tudo isso veio aquecendo o mercado de vinhos, de bebidas artesanais e também de outros insumos agregados à gastronomia, como charcutaria, o azeite. Então, o Brasil acho que vai ter uma identidade talvez própria, creio eu, de acordo com o que a gente está vendo a evolução. O último concurso agora na Decanter, os vinhos brasileiros, muitas medalhas foram retiradas lá das prateleiras do concurso lá na Inglaterra. Então, eu creio que tem outro viés, vai ter uma outra jornada. O mesmo fenômeno que está acontecendo com o vinho está acontecendo também com o azeite? O brasileiro está consumindo mais azeite, azeite de qualidade? O azeite sempre foi o curso que eu fiz na ORTA, a Organizzazione Nazionale di Saggiatoria de Azeite de Oliva, que é italiana, o Scofano, que é o nosso professor brasileiro, trouxe o pessoal da Itália para nos ministrar esse curso em 2023, uma semana de imersão. Um comentário sempre interessante que o azeite sempre foi um item de ficar, seja num restaurante, numa mesa, em casa. Então, nunca foi um item que resistia à temperatura, vamos dizer assim, ele não estragava de maneira imediata ali, em termos de gosto em boca, né? Até porque a gente tinha uma memória muito tradicional do azeite em lata antes, década de 80 ou 70, então era gosto de azeitona. Então, o azeite nunca foi um item de muita apreciação, porque era um item de vista comum em casa, uma salada. Ao longo do tempo, com a criação de máquinas e tecnologia da década de 90 para cá, na Europa, com o implemento de gastronomia associada ao azeite, colhendo-se ele mais verde, o fruto, tivemos outro produto em garrafa. Um produto que tem mais intensidade de picância e amargor de acordo com o fruto ou o tempo de colheita e maturação.
e tipo de processamento, né? Isso trouxe uma nova história para o azeite. Isso da década de 90 para cá, Europa, e depois veio se pegando na década de 2000 aqui no Brasil, e é o que está hoje. Eu creio que o azeite também, ao longo de uma jornada bem longa ali, né? Até porque curso de vinho, você vê muitas empresas se abriram mentorias e curso de vinho ao longo da jornada, a ABS, a W7 e outras mais, que fazem, realizam cursos ao longo de algumas décadas. Rio Grande do Sul também, com produção de vinho, então, tem uma história. O azeite, a oliveira em si, como produção, Brasil, ela é recente hoje, mas já foi plantada no período do reinado de Dom João VI, e Dom Pedro I, Dom Pedro II, e foi retirada por Portugal na época do Marquês de Pombal, porque não admitiu ter oliveira aqui para ficarmos dependentes de Portugal. Isso é uma das histórias. Além de termos oliveiras na periferia, próximo a Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, e mais interior de Rio, Baetendi, e Minas Gerais também. Então, a oliveira circulou, mas não foi adiante porque foi tolhida. Minas Gerais foi um estado que muito incentivou, da década de 60, 70 para cá, a produção de oliveira, que já se tinha plantado por portugueses na região, e criou-se a EPAMIG, que é a empresa de empresa pecuária, né, de industrialização de Minas Gerais, que trabalha com apoio e fomento na área da olivicultura. Não só na viticultura, também tem tal das EPAMIG. Então, é muito novo, de 2004, 2005 para cá, 2008 a primeira extração da EPAMIG. Então, a planta já existe, mas a técnica de extração evoluiu na Europa de década de 90 para cá e 2000 para cá, Brasil. Eu acho que a tendência é popularizar, desde que aqueles que trabalham com azeite tenham um oleoturismo, né, um turismo voltado para esse público, e também consiga distribuir em restaurantes e empórios e mercados. Eu creio e tenho certeza que nunca chegará ao nível da Espanha, porque não temos um território com microclimas parecidos ou próximos de maneira excedente, como tem na Espanha, Itália, Portugal, Grécia, Croácia, África do Sul também bastante, Austrália, Nova Zelândia. A gente não tem microclima muito apropriado, e os microclimas que nós temos são áreas pequenas. Então, vai popularizar na medida de que aquilo que se for nichado ou daquele público realmente que tem interesse em provar algo diferente. Mas dependendo também do nosso teor e intensidade de educar, de trazer ao público um produto que talvez não se tenha passado em boca por um tempo e não se tenha descoberto, e quando provar, o paladar não vai retroceder, não. Vai permanecer o paladar, que é algo diferente, é um azeite extra virgem, intenso e fresco do Brasil. Qual que é a sua formação original e como é que você entrou nesse mundo do vinho, do azeite, da charcutaria e da gastronomia também? Sou originário do Rio de Janeiro. Meus bisavós são da Serra da Mantiqueira, Cruzeiro, Itamonte, Passa Quatro, Minas Gerais e São Paulo, entroncamento dos três estados. De 12 irmãos, ou 13, 14 aproximadamente, acho que é isso. Meu avô foi para o Rio, e, nasci no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, próximo à Serra das Araras, quase próximo também aqui em São Paulo. Então, vou, fui ser militar, quando jovem, 16, 18 anos, sargento, fui para a escola de oficiais. Na escola de oficiais fui para a parte administrativa, e mais na escola, após formado na escola de sargento, fui para São Paulo e fiz um curso de gastronomia do Senac em São Paulo, vetor de saúde, se eu não me engano, há muito tempo, um curso de 4 meses de gastronomia básica brasileira, com comida árabe, italiana. Então, o Senac era bem incipiente ainda, né? Tinham bastante cursos, mas era incipiente, não é o que se tem hoje. E me apaixonei pela gastronomia, mas ficou aquilo ali guardado ali na minha mente. Pós, na escola de formação, que eu passei para a escola de formação de oficiais na academia da Porcela em Pirassununga, fui para a parte administrativa e fiquei, depois de um tempo, 5 ou 8 anos na parte administrativa, voltada para a área de contratos, estoque, logística. Aí depois, como capitão, fui para a área de subsistência, que é uma área de alimentação. No Rio de Janeiro, me envolvi com a ABS nesse período, com chefes de cozinha da região, com treinamentos da ABS, com a escola de harmonização da ABS, e aí a Associação Brasileira de Sommelier, né? Era no Flamengo, depois mudou para o Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, e fiquei, né, permeando, trabalhando na gastronomia dentro da Força, e fiquei 20 anos na gastronomia da Força, 10 anos na gastronomia hospitalar, implementei uma gastronomia hospitalar no Hospital de Força Aérea do Galeão e no HCA, na verdade no HCA, no Hospital Central. Fiz um modelo, fui para a Espanha na escola do Fernando Adrià, na escola da Fundação Alitia, ficar uma semana lá para pegar algumas informações de como trabalhar com a gastronomia hospitalar. Então, sempre fiquei, né, nesse mundo da gastronomia,
e é um mundo muito interessante. Nas Forças Armadas era alimentação para a tropa, eram 7.000 refeições dias, em algumas organizações que eu trabalhei, outras organizações eram 2.000 refeições dias, então estava nesse mundo. E na BS, em confrarias ali no Rio de Janeiro, Zona Sul, sempre em contato com o mundo do vinho. E tem contato com o mundo do azeite, viaja para Portugal, vai para Itália, vai para França, ou vai para Argentina, vai para o Chile, vai para o Uruguai, e com isso você vai conhecendo, vai convivendo, né? E na minha área, na atividade militar, sempre na área da alimentação, é uma área que ninguém queria, ninguém desejava estar. Muito estresse, manutenção de equipamento, treinar pessoas, é, controle de insumos, ficha técnica, perda de insumo, eventos, isso tudo cansa muito o gestor, eu sei disso, né? É uma atividade de um trabalho que já aqueles que já têm um salário fixo não querem dedicar exclusivamente a ficar após o horário. Eu busquei treinar no espaço onde eu estava e aprender no espaço onde eu estava e aplicar, fazer teste como laboratório onde eu estava, com insumos básicos, né, principalmente na parte da gastronomia, que está lá bastante com a parte de produção, bases, molhos e caldos, para poder melhorar a palatabilidade, a visibilidade do cliente, que era o usuário, né, o paciente estava ali, acamado, ou acompanhante. Então, muito me ajudou. E com isso, quando eu vim para São José dos Campos, fui transferido do Rio de Janeiro para São José depois de 17 anos no Rio, compramos uma propriedade em Santa Dona do Pinhal, decidi plantar meu vinhedo. Quem sabe, pensei na época, abrir um bistrô, curtir um momento. O negócio foi bem mais do que eu pensei. Fui à área de produção, aqui no quintal da minha casa em Santa Dona do Pinhal, depois comprei em Minas. Eu fico no nível mais alto do mundo, aí no vinhedo mais alto do Brasil, e ali foi o desafio. E desse é o meu desafio até hoje, treinar pessoas, lidar com pessoas e esperar com que a natureza nos entregue, porque existem anos e anos, né? Então a gente tem que conviver com essa situação. Eu sei que tenho certeza, talvez faça uma pergunta em termos de qualidade. E isso aí é cada safra tem uma safra. Aí sim, não só a safra, mas também o manejo do agrônomo, o cuidado da enóloga em produzir, o mestre de lagar juntamente conosco quando vai pegar a azeitona, processar a azeitona nesse cuidado. Aí é todo um conjunto. Mas foi nessa brincadeira aí, ou nesse, nesse mesclado aí de coisas aí, de as Forças Armadas, de treinamento da força, cursos fora, que a gente começou a se apaixonar e ficar no mundo do vinho. E absorver também disciplina, técnica, modelos, inspirações, ferramentas para poder aplicar e fazer o modelo de negócio dar certo e ficar só na paixão. Cara, eu quero entender um negócio. Parece que ter uma vinícola é um negócio, eu não sei, parece que é um negócio meio que hobby. Você vê uns caras investir, assim, a impressão que a gente tem é que o cara investe uma grana que ele não vai tirar de volta ali. Mas por exemplo, eu fui pro sul. Eu vi umas estruturas lá, cara, que coisa de maluco. Você vai falar assim, rapaz, será que esse negócio dá para tirar esse dinheiro de volta? O dinheiro que o cara aplicou aqui retorna? Ou foi hobby? É, explica um pouco esse mundo, porque parece que é um mundo assim meio à parte até. Lúdico, chateau, envolvente. Ó, eu imagino o seguinte, o pessoal do Rio Grande do Sul tem uma história de luta bastante considerável, né? Eu acredito que foram ali, os começaram a dar o primeiro pontapé, eu acho que sim, em termos de retorno, até porque tem muitas cooperativas, então uma empresa ajuda a outra ali, vamos dizer assim, né? Então, existe uma ajuda mútua. Os insumos que chegam no Rio Grande do Sul realmente vêm pela Itália, e aí vem pelo Chile, está ali do lado. Eu creio que existe essa possibilidade. Lógico, aqueles que forem orgulhosos, arrogantes ou não tiverem pressa e fazem uma obra faraônica, né, que foi o que você falou, acho eu que a jornada é a longo prazo. Mas eu vejo muito no Sudeste, muito empresário pós-pandemia, ou até antes de pandemia, que entrou para esse mundo, né, ou para esse cenário, para esse modelo de negócio, uma paixão. Eu entrei em paixão barra negócio. Lógico que eu não imaginei que era mais negócio do que paixão, né? Porque a gente lidar com pessoas e produzir vinho é uma jornada longa. Você demora 4 anos ali para produzir a primeira safra. E se for um vinho tinto para estagiar em barrica, tem que esperar uma safra muito boa, o vinhedo ficar um pouquinho mais assim, uma criança andando e não engatinhando, para poder te dar uva com mais polifenol, vai depender do microclima, então é uma brincadeira séria. Acredito que a maioria do Sudeste entrou na brincadeira de ter o meu vinhedo, ter o meu próprio vinho. Isso eu creio. Tem muita gente do Sudeste que eu conheço aqui que tem vinhedo na Argentina, que é um condomínio. Aí tem o vinhedo dele lá, que é um condomínio que faz o manejo. Mas ter o vinhedo que não é um condomínio, que é o seu manejo, fica muito mais desafiador. Eu acredito que sim, que muitas pessoas entraram por esse viés. Acho que o Rio Grande do Sul não são muitas, acho que são poucas. Até porque trabalharam muito tempo com vinho de mesa, vinho doce, que é o vinho que dá mais retorno.
o EBITDA sobe aí, ou seja, o retorno na minha última linha ali fica muito bom, para o líquido também. Então, o caso geral, dá uma vinícola que gosta também que trabalha com vinho doce. Então, vinho fino só é uma trajetória árdua. A gente trabalha com azeite, charcutaria e vinho. Eu não fiquei só no produto, fiquei na esteira de produto. E né, nossas instalações aqui são bem agregadas à natureza, com mais criatividade do que arquitetura ou arquitetônica faraônica, porque eu preciso, basicamente, gerar um ambiente de conforto e que o protagonismo do local seja o produto. Ou seja, o essencial ali na mantiqueira é o essencial, é a essência, são os insumos que eu entrego. A gente tem peg de truta, é um antigo trutário aqui na Vinícola Essência. Então a gente usa a nossa truta. As árvores que a gente cultiva aqui, ou maneja, as árvores dos ovos a gente usa para fazer nossa sobremesa, nossa massa, e fazer nossas croquetas e croquetes. A charcutaria, que a gente usa os insumos de animais que são de São Paulo, criados soltos, a gente maneja aqui para poder fazer a nossa charcutaria com o ar da mantiqueira. Então precisa ter uma esteira de produto, e não só isso, mas uma experiência que seja extraordinária, encantadora, que cause um wow, um impacto, com a arquitetura empregada e com a arquitetura do design da natureza, para que no final o cliente saia com a perspectiva lá no topo, que a expectativa às vezes é alta, chega de satisfação for baixa, eu caio. Então se a satisfação continua alta, eu tenho a percepção boa, e aí vira um modelo de negócio que funciona. Mesmo assim, depois de 3 anos aberto aí, bem oxigenado e bem posicionado com o produto, não é só ter o produto, tem que posicionar. Não, eu falei em termos de posicionamento, né? Se a gente se nós somos uma vinícola que já tem 30, 50 anos, como o caso geral de Góis, e aí você já está posicionado, é mais fácil. Um vinho europeu que está posicionado há 200 anos é mais fácil. O pessoal, os primeiros 200 anos é difícil. Não, se posicionar nos primeiros 10, 50, 20, se posicionar, ser conhecido, é o mais desafiador. Porque hoje tem tecnologia, você pode produzir um vinho extraordinário, com uma safra muito boa, um vinho de 10 anos, com tecnologia, um enólogo excepcional, respeitando as técnicas, vai chegar um vinho extraordinário. E paciência dele em garrafa, para mim, para esperar ele repousar em garrafa mais ou menos 3, 4, para você ter um produto muito bom. Então, vai depender de paciência, que seja agradável. Outra ligação aqui eu cancelei. Então, para ter um modelo de negócio que seja agradável, não seja só faraônico, esteira de produto e posicionamento. Ainda existe muito preconceito com o vinho brasileiro? Porque eu já vi muita gente falar assim, vinho brasileiro é muito ruim. O vinho argentino é muito bom, o vinho chileno é muito bom, o vinho espanhol é muito bom, o português é muito bom, o vinho brasileiro é ruim. Porém, você mesmo colocou lá no início que não para de ganhar prêmios. Assim como o azeite. Muita gente fala, o azeite português é que é bom. E os azeites brasileiros estão aí desbancando os azeites europeus, né? Esse preconceito, ele ainda existe? Ele está acabando ou não? Eu acho que existe sim nas grandes mesas, nos grandes nichos, vamos dizer assim. Então, não tive razão, porque existem vinhos da Europa que são produzidos na safra atual, mas foram blendados com safra anteriores. Então, nada de errado. E vinhos que estão estagiando em barrica 2, 3 anos e estão em garrafa durante 5. Você vai pegar um produto que já está pronto há 10 anos. Então, nada de errado. Vinhos que são produzidos foram produzidos em 2011 com barraca velha e liberados em 2020 quase para vender. É questão de tempo, Brasil, é paciência. Vai ter que ter paciência. Então temos que concordar que existem vinhos muito bons, mas existem vinhos extraordinários na Europa que é difícil se comparar por enquanto. O azeite não tem como, você não fica estagiando azeite em barrica, aí espremeu a fruta. Se produziu errado, já era. Então, o azeite a gente consegue fazer essa similaridade de gosto a partir do momento que você colhe o fruto no tempo certo, com a intensidade de maturação correta, fazendo um blend de um fruto com o outro para você ter uma picância, herbacidade e camadas de aroma diferentes, para você competir. Portugal, Espanha, e França e Itália produz azeite para concurso também, mas produz azeite para vender para fora. Então, azeites que são colhidos pós-maturado bastante, já quase virando ranço às vezes, vem para nossas mesas aqui. Mas azeite que se produziu em época é o que vai para a garrafa. Ou seja, se foi feito um trabalho de base bom com oliveira e não teve nenhuma intercorrência natural na Europa, vai ser um azeite extraordinário. Agora, no Brasil, em alguns microclimas, em alguns momentos, em algumas sapas, a gente consegue produzir azeites bons, porque a gente tem o risco de chuva também aqui. Não chove no verão da Europa, dificilmente. E a chuva atrapalha na colheita da azeitona. Também da uva. Mas a uva, mesmo sendo uma safra muito boa, tem que ter uma paciência. Se a safra for extraordinária,
na altitude, microclima bom, a uva estava excelente, maturação perfeita, o enólogo trabalhou bem, tem que guardar mais uns 5 anos, ou seja, se produzir uma safra boa em 2020, o sul ou o sudeste, agora vai estar pronto o vinho. E se, de repente, com um vinho de guarda, esperar por mais tempo, aí vamos dizer, uns 5 anos, pode ser que tenha vinhos com camadas. Interessantes são as camadas, início, meio e fim, de sensorial que aquele vinho, aquele líquido te entrega. Para você não sentir gosto de fruto de uva, nem sentir gosto de azeite, gosto de ranço, de azeitona. São essas complexidades, tanto na gastronomia quanto os chefes, quanto os juízes, que percebem isso aí. Então, o vinho realmente vai ser um desafio muito grande. Está chegando o nível de altura, porque nós começamos com técnicas agora do papoda, né? Colhendo aí no inverno, aqui no Brasil, que a gente colhe no verão. Mas os verões têm nos ajudado, com o ninho, verões mais secos, e a mantiqueira, uma altitude dessa, os vinhos ficam mais elegantes. O papoda ficam mais robustos. O nosso ficam mais elegantes, mais frutados, com acidez mais preponderante, uma acidez boa, fica um vinho com vontade de beber a próxima taça. E isso vai diferenciar. São vinhos que daqui a 10 anos aqui da mantiqueira, né, dessas altitudes, que vão dar grande diferença. Os vinhos do papoda já estão fazendo a diferença, entendeu? Mas são vinhos que também dependem de tempo em barrica, em garrafa, e tempo de maturação, de pé, de planta. Então, isso vai demorar muito tempo. Existem vinhedos de mais de 100 anos, Chile, Argentina, alguns na Europa, e vinhedos aqui no Brasil de 20, 30 anos aí que estão produzindo. Agora, de repente, extraordinários vinhos, também com técnicas diferentes, técnicas boas, enólogos que fizeram curso no exterior, fizeram curso na França, doutorado, pós-graduação ou mestrado, com máquinas e tanques e insumos que chegam da Europa para poder ajudar na hora de preparar e produzir aquele suco do vinho para virar vinho, suco de uva virar vinho, né? Então, tudo isso vai influenciar, ou influencia para se ter um vinho de qualidade. Mas a gente já temos vinhos de qualidade, tintos e brancos e rosés espumantes maravilhosos no Brasil, que se comparam com vinhos excelentes na Europa. Agora, tem vinhos extraordinários, ícones na Europa, que dá para se comparar? Acho que ainda não. Bom, você está numa altitude aí de 1.700 metros aproximadamente, é isso? Em Santo Antônio, 1.200. Em Maria da Fé, Minas, 1.910 é o topo. O vinhedo começa a 1.750 lá em Maria da Fé. E a parte mais alta de vinhedo é 1.800 metros. O que que isso influencia no aroma e no sabor, tanto do vinho quanto do azeite? Eu já vou aproveitar e emendar a próxima pergunta. Qual que é a diferença do azeite que você produz aí para aquele azeite que a dona de casa compra lá no supermercado? O do supermercado, vamos falar do azeite então primeiro. Do supermercado não tem nada de errado. Inclusive, se não tivesse esse supermercado, nós não teríamos azeite para cozinhar no dia a dia. E azeite é como um azeite tipo commodities, igual óleo. O Uhum. azeite vem da Espanha, tem que alimentar a China, que consome quase tudo. 40% é Espanha, 15% Portugal, 20% Itália. Aí vem Grécia, Tunísia, Turquia também é uma quantidade muito boa. Então, esse azeite é exportado, né, a nível mundial, né, mundo todo, e bom que tem esse de gôndola. Agora, esse de gôndola, ele, na verdade, o óleo está na polpa. E quanto mais verde eu for o fruto, eu tenho mais intensidade, complexidade, mas eu consigo romper menos a película, ou seja, eu consigo triturar menos aquele fruto, aquela polpa da azeitona. Então, quando a gente tritura menos, sai menos óleo. Se você colhe ele mais maduro, mas tendendo a azeitona ficar preta, a tendência é ter um óleo menos frescor, menos picância, menos amargor, né? Uma nota mais de óleo de azeite, de gosto de azeitona, porém o rendimento fica extraordinário, surpreendente. Então, quando se busca rendimento, a Europa, quando busca rendimento, ela busca pegar uma azeitona mais escura. Se for na Europa um azeite para ir para a gastronomia, entrar num guia ou num concurso, eles escolhem mais temprano, que eles falam, né, na Espanha, ou mais cedo. Então, depende do que se quer produzir, entendeu? Depende do que se quer fazer. Então, para comparar, não pode comparar a mesma técnica de produção. Pode se comparar mesmo fruto diferente, mas técnica de produção não. Então, este da gôndola, este clássico, são técnicas de produção diferentes, ou seja, métodos de produção diferentes do que se produz um azeite mais intenso. O Brasil geralmente produz azeite mais intenso porque ele produz não tanta quantidade da Espanha. Se você quiser competir com o azeite da Espanha em termos de commodities, vai perder. Então, é melhor você competir gastronomicamente com azeite mais intenso. Por isso que nos concursos do Brasil tem se destacado com os azeites tão intenso quanto, ou melhor em alguns momentos, né? Na ESAL, esse ano, na Escola Superior de Azeite em Valência, ficamos em primeiro lugar nível internacional. O Evólio, pelo segundo ano, ficamos no top 100, 11º esse ano, 16º ano passado. E 24 fomos o primeiro melhor do mundo na categoria baixa, produção de baixo de 2.500 litros, melhor do mundo.
Então, com o mesmo azeite que é o nosso azeite escolhido do topo. Então, a altitude, vamos voltar agora na altitude, né? Falei do azeite, diferença de azeite para azeite e a altitude, tanto quanto o vinho quanto o azeite, eu tenho percebido que na nossa altitude, vinho, os frutos da videira, fruto sadio, do ano que a gente conseguiu manter no pé, com sanidade, a chuva não atrapalhou tanto, com 24, 25, né? Estamos na quarta safra ainda, quinta safra, vamos para a quinta. Tivemos um vinho tinto extraordinário. Uma Merlot que não tem nada a ver com a característica da Merlot que se produz no Rio Grande do Sul, diferentemente do Dupla Poda. Uma nota da Merlot sem barrica com nota de especiarias. Altitude, sim, a gente escolhe. A fruta demora mais a amadurecer. O fruto nosso começa a amadurecer em fevereiro. O sul já está terminando de colher quase a uva, né? Nossa fruta fica de fevereiro, fica em pintor de dezembro para janeiro, a fruta de verde já pintado, e vai de maneira muito lenta, entrando em fevereiro, março, abril, escolhe em abril, quase no outono. Ou seja, tem uma intensidade de frio intensa nesse fruto, tem sol porque é verão, estamos num clima subtropical, no nosso trópico, né? Mas é altitude. Eu não chego com o verão ali 30 graus, eu chego no máximo 27. 28 estourando, Maré da Fé embaixo ali, tá fritando de calor. Então 26, 27 graus. Então o fruto amadurece de maneira mais lenta, tem uma casca mais grossa, tem uma quantidade de polifenóis maior, né, de polifenóis maior na casca do fruto da videira, aí, da uva, maior quantidade de taninos. E essa maturação lenta me dá um líquido elegante, não dá um líquido de robustez impactante. E com camadas, especiarias, cravo, canela, pimenta, de um fruto que, pô, não imaginava ter isso na Merlot, tem uma nota mais herbácea, ou na Cabernet Franc, uma nota de grafite, de menta, de pinha, de pinheiro, totalmente diferente do Frank que você degusta do Rio Grande do Sul, talvez do Dupla Poda. A altitude realmente causa modificação, vamos dizer assim, quimicamente, na película da casca do fruto. É o mesmo miolo, mas é na casca que sofre mais a ação do frio, do ecossistema em volta. E da azeitona também. A gente tem um diferencial. Se eu fizer um blend dos frutos da azeitona para 1.700 metros e a 1.800 metros, o gosto é diferente. Eu tenho mais fruta na altitude e menos frutas embaixo. Eu tenho mais picância na parte de baixo e amargor, e em cima mais equilíbrio. Na parte de mais alta, não está mais frio. É interessante. É totalmente interessante. Isso eu descobri depois da terceira safra de uva. E no início eu falei, mano, isso aqui é diferente. Esse ano foi o terceiro ano, a gente descobriu e verificou que mesmo com chuva, choveu bastante esse ano, tanto o fruto da azeitona quanto da videira, da uva, com menos intensidade do que o 24, 25, que choveu mais esse ano, mas tinha percepção sensorial diferente de um líquido, de um fruto, diferente de outros azeites da região mais baixa e de vinhos do Rio Grande do Sul. Ou seja, coisa diferente, não é melhor nem pior, para mim com mais camadas aromáticas, né? Para mim, mas nada de pior e melhor, somente diferente. A pessoa fala, isso é um Franc, isso aqui é um Cabernet Franc, isso aqui é um Merlot, diferente. Nosso Alvarinho, surpreendendo. No litoral do norte de São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba e vários restaurantes, o Simone Restaurante Michelin em São Paulo, está usando nosso alvarinho. Características de nota de pêssego, nectarina, de fruta cítrica, acidez lá em cima. Alvarinho é uma uva branca, né, do norte de Portugal, noroeste da Espanha, extraordinária. Nossos espumantes também de Pinot Noir, acidez lá em cima, bom para você salivar. Ou seja, a maturação mais lenta do fruto dá essa característica de não perder essa propriedade antioxidante do fruto de maneira muito rápida no verão quente e de se preservar na maturação. E a gente não estragar essa fruta, tanto da uva quanto da azeitona, na hora de produzir e ter na garrafa um líquido totalmente diferente do que se apresenta no dia a dia. Lógico que dupla poda são vinhos mais robustos, temos coisas extraordinárias, somos vinhos mais elegantes, mais frescor, mais fruta, bem diferente do que se entrega na dupla poda e também se entrega no sul também. Eu vou fazer o seguinte, eu queria continuar a entrevista, tem um monte de pergunta para fazer, só que eu vou interromper, vou parar por aqui, porque eu faço questão de continuar depois essa prosa aí onde você está pessoalmente experimentando tudo aquilo que você tem de bom aí, em termos de azeite, de vinho e de charcutaria também. Pode ser? Ótimo, vai ser lindo. Eu já preparo aqui metade do dia, seu cameraman aqui vai cansar. Bacana, meu amigo. Foi uma honra falar contigo. Muito obrigado, viu? Falou, mano. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Eu conversei com o Herbert Salles, que é fundador da Vinícola Essenza. Gente, ele tem o olival mais alto do mundo na Mantiqueira, vinhos maravilhosos. Eu não experimentei ainda, mas todo mundo fala que é maravilhoso. O azeite também. Então é o seguinte, se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei.
deixe aí comentários pra gente, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, compartilhe com muita gente, tá bom? Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.